Todos vocês que Boa noite a todos vocês que estão chegando no nosso auditório virtual. Sejam todos muitíssimos bem-vindos. Vocês estão encontrando na tela Gláucia Foley, que é... Eu vou deixar a apresentação dela para a Vânia e para a Raquel, mas só para vocês saberem os rostos que vocês estão encontrando, porque alguns são mais conhecidos, outros menos. A gente tem a Raquel Paulino e a Vânia Iso, que são as coordenadoras do setor comunidades. A gente vai dar 2 minutinhos, que é para dar tempo de todo mundo clicar no link e ser admitido. E a Lígia está escondida, a Lígia da secretaria, mas ela que está viabilizando a entrada de vocês, porque é ela que abriu as portas do auditório. Lígia, avisa para nós, por favor, quando a gente tiver um número significativo, que aí a gente... Boa noite a todos, tem gente dando boa noite para a gente pelo bate-papo, já tem aqui... Boa noite, Leone, seja bem-vindo, bem-vinda. Vânia e Raquel, vocês vão contar para o pessoal como eles vão fazer com as perguntas? Vão, sim, né? Tá. Silvério, boa noite. Pois é, essa história da gente não ver a fisionomia de vocês, que bom que vocês estão falando com a gente pelo chat, que aí a gente pode dar uma boa noite pessoa a pessoa. E uma porção. Lígia, bem-vinda. Patrícia, bem-vindos todos vocês. Mais um minutinho, 6h05 a gente começa, tá bom? Espero que estejam todos bem e que se mantenham bem, que a família também esteja bem e que, além de saúde, alegrias também façam parte aí do cotidiano de cada um de vocês. Nós estávamos falando antes de abrir a sala sobre projetos, né? E o webinário de hoje, boa noite, Marina, faz parte de um projeto que nasce com a pandemia, que é cada um dos setores se responsabilizando por um webinário um dos meses do ano. Então, a gente está começando agora, tá bom? Gláucia, Vânia e Raquel, oficialmente. Então, vou dar o boa noite oficial. Eu vim receber vocês, como todos os meses, para os webinários dos setores. Dessa vez, o nosso setor é o querido setor comunidades, onde eu vim trabalhando, já nem sei, Vânia, desde quando, mas, não sei, 2000 e pouca coisa, a gente... Não era? 2000 e pouca coisa. A gente já estava à frente do setor comunidades, tivemos outros colaboradores à frente conosco, mas hoje quem está coordenando o setor são a Vânia Iso e a Raquel Paulino, que têm sido parceiras também em outros projetos, né? Eu agradeço muito a vocês, agradeço a presença de todos e passo para a Vânia e para a Raquel o microfone para receberem a nossa queridíssima convidada de hoje. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Tânia, e agradeço a você mais uma vez pelas oportunidades. Obrigada. Muito bom. Obrigada. Tchau, tchau. Então, boa noite a todos e todas. Então, no webinário do setor Comunidades do Mediário dessa noite, temos a honra de receber a juíza Gláucia Foley, parceira de muitos anos, que conversará com a gente sobre o tema da justiça comunitária e a construção democrática da paz. A Gláucia Foley é coordenadora... É bom chamar assim direto Gláucia Foley, né? Agora eu tirei o juíza da frente. É coordenadora do programa Justiça Comunitária do TJ Distrito Federal e Territórios desde 1998
é integrante da Associação Juízas e Juízes para a Democracia, mestre em Direito e doutoranda em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília. Realizou pesquisas como Visiting Scholar junto ao Centro de Direitos Humanos da Universidade Essex, UK, em 2001, 2002, e junto ao Instituto para Estudos Legais da Universidade de Wisconsin-Madison, Estados Unidos, em 2002. É autora da obra Justiça Comunitária por uma Justiça da Emancipação, da editora Fórum, de 2010, e do Guia de Formação e Mediação Comunitária, de 2020, segunda edição. Nas palavras da Gláucia, ela nos fala que a construção da cultura da paz pressupõe transformações nos padrões de poder e das relações sociais. Não há paz sustentável sem justiça social e não há justiça social sem a radicalização da democracia no âmbito da justiça e da política. Muito além das liturgias forenses, democracia e justiça participativas se articulam nas arenas onde a vida acontece. Uma justiça democrática feita na, para e pela comunidade, uma justiça comunitária. Então, com o desejo de conhecermos ainda mais o trabalho desenvolvido há muitos anos, sob a coordenação da nossa convidada, Gláucia, passamos a palavra a você. Muito obrigada, boa noite a todos, a todas, a todes. É sempre um prazer ser acolhida nessa casa de gente tão carinhosa, né? Obrigada, Tânia, Vânia, Raquel, Lígia. É um prazer estar aqui e um prazer compartilhar com vocês 22 anos da minha vida, né? Eu me programei para falar em meia hora, o que é muito difícil para mim, porque eu adoro falar sobre todo esse assunto que eu sou apaixonada. E eu só vou pedir para a Lígia, caso em algum momento a minha voz comece a falhar, talvez seja por conta do meu microfone que é sem fio, aí eu troco rapidamente, eu já estou com um plano B aqui do lado. Mas esse que eu estou usando tem uma qualidade melhor. E, Gláucia, aproveitar esse breve intervalinho para dizer para as pessoas, se quiserem fazer perguntas, é só colocar no chat, tá bom? Claro. E a minha ideia seria a seguinte, eu fazer essa participação, essa apresentação em meia hora, justamente para poder valorizar o nosso debate e a gente poder, no tempo restante, poder trocar figurinha, tá bom? Eu vi que tem mediador comunitário aqui, fiquei super feliz quando eu vi, enfim. Vamos lá. Eu vou pedir licença, porque eu preparei um PowerPoint para vocês, para ficar mais fácil, enfim, visualizar o que eu estou falando. Eu espero que dê tudo certo aqui na hora de eu partilhar. Vamos lá. A gente fez esse teste hoje várias vezes e a ideia é colocar ele já no... Pronto, nesse formato. Ficou bom? Ou vocês estão vendo o próximo slide? A gente Ainda está não. vendo as suas pastas, Glau. Você faz o seguinte, para de compartilhar a tela e tenta abrir de novo. Tá. E aí você seleciona já a apresentação. Isso, janela grandona, que eu acho que é essa aqui. Vê se deu certo. Isso. Pode ser? Sim. Aí agora essa aqui dessa forma, acho que deu certo? Ótimo, deu certo. Então tá bom, vamos lá. Bom, eu acho que é um momento sempre oportuno da gente falar sobre paz, né? Sobretudo nesses tempos sombrios que a gente está vivendo, é urgente, é necessário a gente falar de paz. Mas essa cultura de paz tão ansiada que nós queremos, ela pressupõe profundas transformações, ela pressupõe muito trabalho, né? Tanto na dimensão da justiça, que significa um acesso universal a uma vida digna, portanto, a uma justiça social, como a Raquel
iniciou aqui, mas também no plano da política, no sentido da gente transformar os padrões políticos de um padrão injusto, de opressão, para padrões democráticos, horizontais e justos. Portanto, a construção da paz é uma tarefa política. Tem uma autora inglesa, é uma professora que eu gosto muito, o nome dela é Jenny Pierce, depois eu posso colocar no chat o nome dela. E ela tem uma frase genial, ela diz assim: nós não podemos despolitizar a paz. Portanto, a construção da paz é uma tarefa da justiça, mas também uma tarefa política, no sentido da gente desconstruir um padrão, que é o padrão vertical do patriarcado, do racismo, do colonialismo, que pressupõe a superioridade e a hierarquização de um saber que se coloca num mundo mais importante que o outro saber, para outro padrão de relação política, que é da autoridade compartilhada, da igualdade de gênero, igualdade racial e integração de saberes que são sempre incompletos. E na sua incompletude, a gente busca essa integração de saberes que o professor Boaventura de Souza Santos tanto fala, da ecologia de saberes, que é quando a gente consegue integrar saberes, o saber indígena que se soma, e um conceito tão importante do saber indígena, da cosmovisão indígena, que é a Pachamama, o conceito de natureza como algo que está dentro de nós, e que a gente pertence a ela e ela está dentro de nós também. Quer dizer, são conceitos que o mundo ocidental não conseguiu desenvolver. Então, os saberes, eles são todos incompletos, e, portanto, essa integração de saberes é absolutamente necessária. Portanto, a gente não pode falar de uma paz sustentável se não houver justiça social, portanto, é um ciclo virtuoso, e um processo de radicalização da democracia na esfera da justiça, como eu disse, para a promoção de uma vida digna a todos e todas, portanto, a universalização de uma vida digna. E que é uma vida digna? Atendimento das necessidades. E também no plano da política. Então, se a gente imaginar que, no plano da política, essa democracia representativa, que é feita por aqueles que nós votamos para nos representar, né? Seja no parlamento ou no executivo, ela demonstra sinais de insuficiência, ou seja, participar da vida democrática não pode ser uma convocação a cada 2 anos, né? Aqui em Brasília são 4 anos só, porque a gente não vota não tem município, né? Ou seja, a democracia política exige, hoje, demanda que haja canais também de outras formas de participação mais participativas, mais democráticas, mais populares. Se eu usar esse raciocínio no plano da justiça, eu vou dizer que a justiça representativa, qual seja feita por juízes, operadores do direito no geral, advogados, advogadas, enfim, defensores, promotores, ela também demonstra sinais de insuficiência. É necessário a gente avançar, ir além e buscar outras formas de realização da justiça que seja participativa, que seja popular, uma justiça, assim como a democracia que é feita diretamente pelas pessoas, pelo povo, a política é a arte de conduzir a polis, então todo mundo que mora na polis tem direito a participar das suas decisões da mesma maneira a justiça. E qual é a diferença entre uma justiça representativa de uma justiça participativa? A grande diferença é que na representativa a gente fica muito limitado aos rituais da liturgia forense, né? O que não está nos autos não está no mundo, você não pode trazer outras pessoas que não sejam as partes para compor, né, o processo. Uma justiça participativa nos convida, nos convoca e nos autoriza a pensar os conflitos não na perspectiva de
serem solucionados, mas na perspectiva de serem transformados. É o que o professor Lederach nos convida a pensar, né? Os conflitos, eles surgem como? Por divergência? Não. Os conflitos surgem entre pessoas que estabelecem relações. E, em geral, quando as necessidades dessas pessoas não são atendidas, especialmente quando suas identidades não são reconhecidas pelo outro. Aí é o nascedouro do conflito. E o conflito nasce no formato de episódio. Mas é importante, se você quer meramente resolver o conflito, a gente vai focar no episódio. É o que o judiciário faz, é o que a justiça representativa faz. O objeto do processo é o episódio, é o que aconteceu, né? E quais são, como que o Estado vai dizer o direito na figura do juiz ou da juíza em relação àquilo que aconteceu. Mas se a gente quer transformar os conflitos, a gente tem que pensar no epicentro, onde esse conflito emergiu. É dizer, como as pessoas que estão em conflito se relacionam e qual é o padrão de relação que elas estabelecem. O próprio John Paul Lederach, que vocês devem conhecer, no livro dele Transformação de Conflitos, traz um exemplo que eu adoro e eu digo que é muito popular esse exemplo em tempos de pandemia, porque a gente não faz outra coisa a não ser lavar a louça na vida, né? Agora. Então, ele traz o exemplo de uma família que está brigando muito, ou seja, um episódio de briga, para ver quem é que vai lavar essa louça, pilhas de louça suja no domingão que ficou do final de semana inteiro, acumulados, para começar a semana com uma pia limpa. E o que se pretende com a transformação de conflitos? Não basta pensar quem foi que lavou, não, mas da outra vez fui eu, não, mas eu sempre lavo, você sempre faz isso, enfim, não adianta eu ficar presa ao episódio, é importante entender. O epicentro é o contexto das relações, então, que tipo de família é essa? Como ela se relaciona? Quais são os valores que ela adota? No sentido de, são valores democráticos, são participativos, são colaborativos ou são impositivos, coercitivos, né? Quais são as expectativas que um tem em relação ao outro? Há uma expectativa de que a mulher, a mãe, no caso, seja a que vá ser a principal responsável, os outros vão ajudá-la, né? Ou são todos responsáveis pela louça suja? Quais são as identidades de cada membro dessa família? Como que essa família organiza as suas relações de poder? Quais as regras que ela estabelece para essas tarefas domésticas? E essas relações de poder são impostas, são conversadas, são pactuadas, né? Ou não? Como se comunica essa família e como ela toma a decisão? Veja, é um roteiro interessantíssimo para a gente perceber que ela não é só muito útil e pertinente para um conflito familiar. Ela serve para qualquer conflito, para os conflitos que a gente tem no trabalho, para os conflitos que a gente tem na escola, para os conflitos que a gente tem nas nossas relações comunitárias e também no âmbito da política mais macro, pensando assim. Portanto, a tarefa de transformar os conflitos busca não se limitar ao episódio e buscar o epicentro. E isso, a mediação comunitária, a justiça comunitária, essa justiça que é além daquela representativa, que vai muito além dos muros e das liturgias dos tribunais, que é aquela que é feita pelas pessoas comuns, por todos nós, cidadãos, cidadãs, não só podem, como devem se apropriar da realização dessa justiça do cotidiano. Como? Bom, eu vou agregar aqui um valor importantíssimo, que ao longo eu já vou falar já do nosso programa, como é que a gente funciona, com exemplos e tal, mas eu precisava um pouco dessa introdução para dizer que a justiça comunitária não é um meio de resolver conflitos na comunidade, sim uma prática social transformadora, né? E como que a gente faz isso? Bom, a gente utiliza muito círculos comunitários, a gente utiliza
vários recursos, mediação de conflitos, práticas restaurativas, comunicação não violenta, educação para os direitos humanos e tal. Os círculos comunitários, eles encerram uma articulação de todas as nossas atividades, vamos dizer assim. Por quê? Porque, como essa foto mostra, é uma roda de conversa, né? Algo tão ancestral que todo mundo conhece, todo mundo já participou de uma roda de conversa, né? E ele, portanto, é dialógico, porque o que significa isso? Que ele não tem a preocupação de chegar a uma síntese necessariamente. É possível a gente conviver com as incompletudes nos círculos, né? Não necessariamente a gente chega em consensos, né? Mas o dialógico é importante, ou seja, o que o outro diz, a alteridade que ele desenvolve, né? A ética da alteridade, porque o outro diz me toca, porque o outro coloca o seu humano ali no centro, né? E ainda que eu não concorde, mas me toca. Então, isso é dialógico, não precisa ter síntese. Não necessariamente a gente vai chegar a um consenso sobre um determinado assunto. Ele é, por óbvio, horizontal, não existe uma coordenação, alguém que mande, assim como é a lógica da mediação, né? E ele é extremamente participativo, inclusive possibilitando o silêncio, né? O direito ao silêncio, o não se colocar naquele momento. Ele é muito respeitado. E isso gera muito sentimento de pertencimento e inclusão em qualquer grupo em que você faça esse círculo. O círculo promove reflexão sobre as nossas identidades. Veja, eu falei há pouco que os conflitos emergem de quando as nossas identidades não são reconhecidas. Então, esse binômio identidade que eu gostaria de ser reconhecida e reconhecimento ou não dessa identidade, que tipo de conflitos pode surgir, que tipo de violência isso pode gerar. Portanto, no círculo é possível essa discussão, a gente sempre inicia um círculo perguntando muito mais quem são vocês e como vocês se relacionam, e jamais perguntando o que aconteceu, né? Se compreende nos círculos os contextos de onde emergem esses conflitos, se são questões relacionais pontuais, interpessoais, ou se são questões mais estruturais. Eu vou exemplificar isso já para não ficar abstrato, tá? É só apresentar os círculos aqui para vocês. E o que eu acho incrível nos círculos é a capacidade que se tem de que a própria comunidade, a partir de um mapeamento que ela faça de si mesma, de um diagnóstico que ela faça de si mesma, traçar estratégias para a transformação das relações de violência, é dizer, nós vamos ver já, principalmente no círculo de mulheres, é dizer, onde é que está a violência contra a mulher? Será que está só no olho roxo? Ou está em outros tipos de relação que a gente não costuma enxergar? Ao perceber isso no círculo, ao refletir sobre isso, quais são as estratégias que a gente pode adotar para a superação dessas relações de violência? Então, ele é extremamente transformador e ele tem outra característica, ele prescinde a existência de um conflito. Você pode fazer círculos para resolver um conflito específico, ou seja, um episódio, né, naquela nomenclatura do Lederach, mas não necessariamente, você pode simplesmente fazer uma roda de conversa para falar sobre a vida e dali ver o que surge, ou falar sobre sonhos, os seus desejos, etc. Portanto, ele é muito transformador. Eu vou trazer 3 exemplos aqui rapidamente, de círculos que foram feitos em 3 situações bem diferenciadas uma da outra. Primeiro, a questão do livro. Oi? Só a apresentação está paralisada na primeira tela. Não. Eu acho. Eu não quis interromper porque a introdução estava tão boa. Não, gente. Isso é terrível, porque eu fiz com tanto capricho, gente, para vocês. Vamos lá. Desculpa. Não, tudo bem. Sempre há tempo. Vamos só retomar aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar de partilhar e colocar. Gente, é impressionante, a gente treinou tanto, né? Acontece. Acontece.
Gláucia, Oi. coloca em modo tela cheia para você e na hora de compartilhar a tela, você seleciona a aba que está com a apresentação já em tela cheia. Que aí eu Como acho que você o consegue que vocês estão passar. vendo aí? Não tem compartilhamento. Não tem, né? Tá. Então vamos lá. Vamos tentar de novo aqui, gente, rapidinho. Um minutinho que a gente perde, mas ganha aqui em share. Não vê, né? Foi. Então, Compartilhou. mas aí vai mudar? Mudou? Não mudou, né? Não mudou. Nas Nada? setinhas, não. Não? Não, Não, não. então não é esse. Tá bom, eu já sei o que é, então. É só ir no share screen. Que é tão legal, porque agora eu vou começar a mostrar umas fotos, sabe, da gente atuando na comunidade. Então, eu não queria perder Uhum. essa. Foi bem a tempo que a Raquel finalizou. Foi. Mas vamos lá, a gente vai conseguir. Eu Aqui, estava olha, a tão gente. absorta no que você estava falando que eu nem me Mas, preocupei com. Achei aquela foto tão bonita e aquela estava significando tudo que você estava falando, que eu nem me dei conta assim. Eu entrei na sua fala e fiquei. então, como é que eu ponho tela cheia aqui com o meu PowerPoint, gente? Vamos lá para Lígia. Modo de Modo de apresentação. exibição. Exibição. Apresentação ou exibição? Aí? Apresentação. Lígia, você está aí? Apresentação. Tá. Então, aí. Bom, qualquer coisa a gente desiste, eu vou seguindo aqui no Giz e Ou você faz o outro modo que a gente tinha ensaiado antes, que ele fica com o próximo slide. tá. Vocês estão vendo aí? Então, O que vocês estão vendo agora? Agora passou. pronto. Passou. Ah, então tá. Bom, aqui eu falava então, né, da gente tem que mudar o padrão de vertical para autoridade partilhada, e tanto a política quanto a justiça seguem o mesmo padrão da necessidade de ser participativa. O John Paul Lederach, o episódio Epicentro, tudo isso. E a foto em que eu falo dos círculos comunitários, para a gente proporcionar essa reflexão sobre identidades e traçar estratégias para a transformação das relações de violência. Acho que eu parei aqui, foi isso? Vocês estão vendo agora, né? Sim. Estamos. O caso do lixo, certo? Certo. Tá, peço desculpa, gente. A gente treinou tanto, mas enfim, vamos lá. O caso do lixo chegou para a gente, para a Justiça Comunitária, que já eu explico como é que funciona. Eu fui comendo, estou comendo pelas bordas aqui. Na forma de um episódio, de um conflito interpessoal entre dois vizinhos. Um vizinho colocava o lixo na frente da casa do outro. Isso já estava gerando ameaças recíprocas, já estava quase indo para juizado especial criminal, e chegou até a justiça comunitária por meio dos nossos mediadores comunitários. Bom, quando um caso desse chega, a gente sempre pensa quais são as potencialidades de ampliação, de coletivização, de trazer outros agentes, outros personagens do epicentro e não do episódio, para a gente poder promover ou proporcionar que a comunidade promova, melhor dizendo, as suas próprias transformações. Bom, se era uma questão do lixo, por que não, então, chamar a rua inteira? Por que não chamar o poder público responsável pela coleta seletiva, pela coleta de lixo? Por que não chamar as crianças dessa rua, que sempre são tão
abertas, né, a novos aprendizados, por que não chamar as ONGs daquela comunidade que pensam a questão ambiental? Por que não chamar o posto de saúde local para discutir qual é o impacto na saúde das pessoas de uma boa gestão do lixo, né? E assim a gente fez. E aí, quando eu disse agora há pouco que a gente jamais pergunta o que aconteceu, a gente pergunta quem são vocês, então não fazia sentido chamando esse povo todo para perguntar entre o João e o José o que aconteceu entre eles no meio desse povo todo, não faria o menor sentido. Aliás, seria até expor ambos a uma situação desnecessária. Então, quem são vocês e como que vocês lidam com a questão da gestão do lixo, já que esse era o tema que mobilizava ali aquela comunidade, a briga dos dois, né? E aí foi muito interessante, porque estava presente também o órgão público, ou a entidade pública responsável pela coleta de lixo, as crianças tiveram uma peça de teatro com os bombeiros para falar sobre a questão da importância da separação do lixo reciclável, né? O posto de saúde, como eu disse, os profissionais dali disseram da importância da gente ter essa coleta seletiva e de ter uma boa gestão. O SLU, que é o Serviço de Limpeza Urbana, disse, olha, a gente passa com tal frequência na rua de vocês, mas nem sempre a gente consegue entrar, porque é uma rua estreita e tem 2 carros, às vezes, que ficam estacionados, o caminhão não consegue passar. Enfim, você discute aí com o poder público qual é a exigência daquela comunidade, a demanda que ela tem da periodicidade de se coletar o lixo e como ela pode contribuir para isso melhorar. Os moradores, um apareceu, que é serralheiro, e falou, olha, se todo mundo cotizar, eu faço uma cestinha suspensa para colocar na frente, uma na frente de cada casa, a gente pode fazer cestas também, com o lixo, com a destinação correta e tal. Os 2 homens que estavam envolvidos nesse conflito já violento interpessoal participaram, né, dessa, vamos dizer, virada assim, comunitária, né, de promoção de tanta coesão comunitária, mas ainda assim achavam que precisavam aparar estas e, portanto, foram encaminhados pelo programa para uma mediação stricto sensu, mediação de conflitos mesmo entre os dois, né, para que não houvesse a reprodução desse mal-estar entre os dois lá adiante. Mas com esse processo a gente trabalhou educação para os direitos, porque quando a gente fala de gestão de lixo, a gente está falando de direito à cidade, né, direito de viver uma vida digna, uma vida que tem acesso a uma rua limpa, né? Que o poder público se faça presente. Então, estamos trabalhando a educação para os direitos, estamos trabalhando a mediação stricto sensu, estamos trabalhando os círculos, que nada mais é senão uma grande mediação coletiva, e estamos trabalhando coesão social, né? Um círculo virtuoso que gera coesão social. As pessoas que não se conheciam passaram a se conhecer, quem tem um talento X, Y para fazer tal coisa, falou, poxa, eu também faço isso, bora fazer, quer dizer, você cria comunidades. Eu queria ter mais tempo para falar, mas dizer como é perverso, por exemplo, aqui em Brasília, no Distrito Federal, a lógica urbana, em que o que a gente chama de pendular, né? Em que as pessoas que moram nas regiões administrativas mais distantes, chamadas pejorativamente de cidades satélites, vêm pendularmente de manhã, pega um ônibus que dura 3 horas, volta, e quando chega em casa, se tranca em casa para assistir programas de populismo criminal, ao invés de ter oportunidade de participar de uma vida comunitária. Então, quando a gente tem um conflito como esse, embora interpessoal, poder transformá-lo e potencializá-lo para que essa comunidade se conheça e se converse é maravilhoso. O próximo... Opa! Vocês estão vendo? Agora, Sim. Justiça Comunitária, tá.
Então, portanto, aqui, esse caso do lixo é uma ilustração de como a justiça comunitária, que nós chamamos o nosso programa, é uma prática social transformadora que tem esses objetivos: inclusão social, discutir o direito à cidade, desenvolver autonomia, quer dizer, eu posso discutir o que eu quero na minha comunidade, eu não preciso ficar esperando o deputado chegar, o deputado vai chegar e vai fazer isso para nós e tal, quer dizer, autonomia, autônomos, autogoverno, autogestão, protagonismo da comunidade. E, ao mesmo tempo, que eu construo cooperação horizontalizada, pertencimento, todos pertencem à mesma comunidade, portanto, partilham os mesmos problemas. E essa é o que eu chamo de uma democracia participativa, de uma justiça participativa também, porque ali se fez justiça, não só entre os dois homens, mas entre as pessoas que se mobilizaram para buscar uma vida com mais qualidade. Bom, o segundo exemplo que eu quero trazer é o grupo de mulheres que a gente desenvolveu há algum tempo, chamado Dores e Delícias de Ser Mulher, baseada na música do Caetano, porque a questão da violência estrutural de gênero é uma realidade, claro, isso é sempre muito presente nas discussões dessas rodas, mas também há muita delícia de ser mulher, não só dor, né? E a gente precisa resgatar essas dimensões do prazer também. E a primeira reunião que a gente fez, reunião não, círculo, né, do grupo, foi muito interessante, porque a pergunta disparadora do círculo era: qual é o seu sonho? Se realizou sim ou não, por quê? Veja, pergunta mais viajandona não tem, né, assim, super aberta e, enfim. E aí foi indo, a gente usa o bastão da fala, depois eu posso explicar melhor como é, tem alguns ritos que ajudam para que a coisa seja mesmo horizontal, não haja monopólio de narrativas e tal. E aí uma integrante do grupo, que é mediadora há anos, comunitária, falou assim: ai, meu sonho é dirigir carro, acho lindo mulher que dirige carro. E aquilo causou um estranhamento, por óbvio, porque ainda não estamos vivendo um momento no país em que a mulher não possa dirigir carro. E aí dizer, bom, e aí causou aquele estranhamento, aquele editorial de sobrancelha que a gente fala, né? Aquele silêncio com a sobrancelha se mexendo. E ela percebeu, e ela falou assim, não sabe o que é? Ela tentou se explicar, olha, nosso patrimônio, a gente é pobre, então a gente só tem um carro na vida. E a gente chegou à conclusão, eu e meu marido, a gente quem? O meu marido e eu, que a gente queria preservar o nosso patrimônio e não colocar ele em risco. Aí quando ela falou isso, o silêncio eloquente ficou ainda mais eloquente. Daí ela fez assim, ups, isso não tem olho roxo, mas isso é violência de gênero, né? Eu acho que eu vou precisar de uma mediação com meu marido para conversar sobre isso, porque eu realmente quero realizar meu sonho. E aí, o impacto dessa descoberta nas outras foi tão incrível que uma que é manicure falou assim, amanhã mesmo já começa a conversar com a mulherada sobre essa coisa de que violência não é só olho roxo contra a mulher, que a gente tem que observar de onde vem essa violência para a gente ter estratégias de lidar com ela. A outra falou, eu tenho 4 filhos homens, amanhã mesmo no café da manhã eu vou conversar com eles a respeito dessa bobagem de que mulher no volante, perigo constante, etc, etc. Então, veja, não era um círculo para discutir um fato específico, não tinha um conflito específico, né? Era para discutir qual é o teu sonho de mulher. E aí a gente se depara com situações com um potencial tão grande de transformação. A terceira, esse é um dos círculos de mulheres, a terceira e último exemplo, né? É da escola, o Vozes da Paz, em que a gente foi chamada 7 anos atrás para desenvolver mediação nas escolas. Como a gente é mediador comunitário, a gente não chega com nada pronto, perguntou, por que vocês querem isso? E a gente percebeu que, num primeiro momento, não era a mediação que as pessoas queriam. Embora o diretor tivesse pedido para nós irmos levar a mediação comunitária, a comunidade escolar não queria, num primeiro momento, mediação. Depois, a mediação
se fez sentido e se fez presente, mas num primeiro momento as pessoas queriam discutir as normas, as relações, o uso do espaço público dentro da escola, que eles entendiam que não era paritário, enfim, tinham tantas questões que as vozes não se expressavam, né? Que a gente percebeu foi aí que a gente começou a trabalhar com círculo. Até então a gente não usava essa metodologia, a gente percebeu que foi bem importante. E aí a gente começou a desenvolver e fizemos curso com a Célia Passos aí, de vocês, do Rio de Janeiro, e leituras, enfim. E aí a gente conseguiu perceber que nas escolas o potencial é incrível, porque a gente, embora a escola seja uma comunidade que extrapole os seus muros, mas a gente vê o resultado ali de uma maneira muito mais fácil do que na comunidade que é tão grande, né? Então, o primeiro exemplo foi quando se discutiu, havia uma rubrica orçamentária que estava um restinho de rubrica orçamentária, o diretor que comprou a ideia do Vozes da Paz colocou para discussão o que os alunos queriam, e os professores de destinação dessa verba, e os alunos chegaram à conclusão que eles queriam novos ventiladores, porque todos que estavam lá estavam quebrando muito, eles morriam de calor. E o diretor disse, mas eu estou cansado de comprar ventilador e vocês quebrarem. E aí os estudantes disseram, mas é a primeira vez que a gente vai se sentir como que esse ventilador nos pertence, porque a gente está participando da decisão da compra dos ventiladores, porque a gente acha que isso é uma prioridade. O orçamento participativo, um mini orçamento participativo na escola. Essas rodas, círculos das crianças, têm provocado o seguinte questionamento dos pais. O que vocês andam fazendo com os nossos filhos? Porque chega em casa, qualquer conflito que a gente tem agora, o menino vem e fala assim, pai, mãe, vamos tentar fazer uma rodinha para que cada um coloque as suas preocupações e possa resolver. Eu acho isso revolucionário, eu adoro essas histórias do Vozes da Paz, porque criança e adolescente é muito transformador, né? Esses são círculos do Ubuntu, que é um projeto antirracista, mas que também está dentro do Vozes da Paz. Essas bonequinhas de pano são chamadas de abaiomis, que as mulheres escravizadas vindas de África nos navios rasgavam as suas saias para acalmar suas crianças fazendo bonequinhas de pano. Então, conforme a gente vai usando esse recurso de ensinar oficinas de abaiomis, é um momento que as crianças negras, sobretudo, têm a oportunidade, porque a gente reconta a história do Brasil na perspectiva antirracista, e aí as crianças negras têm a oportunidade de dizer quais são as circunstâncias, né, que elas já vivenciaram ali na escola de racismo, e claro, as brancas também, mas enfim, como que cada uma percebe esse fenômeno e começa a enfrentar esse fenômeno de uma maneira muito lúdica, muito, diria até poética. A violência contra o patrimônio escolar é uma violência, né? Então, os alunos, quando começam a sentir que se apropriam da escola, então, criam gincanas, hortas orgânicas. Um amigo meu mesmo que trabalha com horta orgânica pela ONU, foi lá, fez nessa escola, mas depois nas outras também, fez várias oficinas de horta orgânica para transformar os espaços. Eu vou terminar com esse aqui, desse exemplo, porque eu gosto muito, porque parece uma bobice, mas deu super certo. Havia, numa das rodas de conversa dos círculos, uma preocupação dos alunos de que estava muito dividido as panelinhas, né? Você entra na escola, você tem que aderir a essa ou aquela panelinha, não tinha muita comunicação, mais do que isso, havia até uma hostilidade entre grupos. E aí os alunos colocaram isso como um problema, que nunca tinha sido discutido. E aí eles inventaram a solução.
como eu disse, os círculos são revolucionários, porque é na própria perspectiva da comunidade que diagnostica o problema e encontra a solução. Veja, não levaram para a coordenadora pedagógica, claro, seria importante a coordenadora participar disso, mas eles próprios encontraram uma saída que quando eu soube, eu falei, isso não vai dar certo. Eu, na minha santa ignorância, que foi colocar aqui, olha, coloca a sua mão aqui, espera um estranho colocar aqui, ou seja, a mão esquerda e direita tem que ter 2 pessoas, né, porque uma só não vai. E só tirem as mãos quando não forem mãos estranhas. Esse foi um código gerado pela própria comunidade dos estudantes, de que sim, era possível romper com essa barreira oculta, que ninguém falava muito, de que um grupinho não podia falar com o outro. E eu soube que na primeira semana fez fila para o pessoal botar a mãozinha aí nesse painel. E eu, na minha santa ignorância, achando que era bobo, que era simples demais para lidar com algo tão complexo. Quem sou eu para saber qual é a melhor solução, né, para as pessoas, enfim. O índice de violência em uma das escolas que a gente registrou, é difícil fazer essa aferição, porque são registros subjetivos, escritos assim, não tem uma padronização, mas a gente pegou aí 2 meses para fazer a leitura desses, e em uma escola, em 2 anos, a gente conseguiu ver despencar o índice de violência, porque eu descobri com esse programa que a violência é um pedido muito negativo e muito ineficaz, mas é um pedido de pertencimento, é um pedido de reconhecimento. A gente, então, como é que a gente faz, né? Onde a gente trabalha, com quem a gente trabalha e como a gente trabalha. A gente trabalha assim, na comunidade, para a comunidade e pela própria comunidade. Esse pela, para nós, faz muita diferença. Nós respeitamos programas que fazem mediação comunitária, que levam mediadores para a comunidade, mas a gente entende que é muito importante que a própria comunidade desenvolva os seus próprios mediadores comunitários, justamente para quebrar essa cultura política, né, de terceirizar, de ter que entregar ao outro que é mais sábio que eu, né, de ter que aguardar que alguém faça por mim. Então, na mediação, na transformação da comunidade, é muito importante que a própria comunidade desenvolva suas habilidades para que ela própria, enfim, seja protagonista. E aí, essa última lâmina, eu termino aqui, mas a gente tem esse ciclo virtuoso, com todas essas articulações que a gente faz, com educação para os direitos, com mecanismos que a comunidade possa se mapear, se diagnosticar, melhorar os seus recursos de comunicação, fazer mediação, fazer uma educação para os direitos que não seja colonizadora. O mediador comunitário, ele não vai fazer pela comunidade, mas ele vai ajudar a comunidade, usando o quê? Escutativa. Escutativa é você não colonizar, não saber o que é bom para o outro, não saber o que é bom para a comunidade. É fazer o que eu deveria ter feito quando eu falei que aquele painel das mãozinhas não ia dar certo, né? Dizer, eu sei que isso não vai ser bom, quem sou eu? Então, proporcionar que a comunidade entenda quais são as suas identidades, as múltiplas identidades que ela carrega, como que ela pode definir suas necessidades, como ela pode se diagnosticar e prescrever as suas soluções, claro, com educação para os direitos, exigindo do poder público aquilo que é dever do Estado, né? Como ela pode ser protagonista na tomada das suas decisões, partilhando o poder entre os seus membros, desenvolvendo pertencimento, corresponsabilidade pelo bem-estar de todos, que gera cooperação, respeito, inclusão e transformação social. Eu comecei falando de um futuro de paz, né, que a gente deseja, então termino com ele também. A gente precisa desconstruir as nossas relações de opressão. A gente precisa, ao mesmo tempo, construir novas sociabilidades, novas formas de lidar com o adverso, com o diverso.
portanto, a gente tem que presentificar as nossas utopias. As utopias são o topos, o não lugar, aquele que teve sempre lá adiante. Então, a gente tem que trazer para o presente e saber que é possível a gente topificar as nossas utopias. A paz que a gente quer não é branca, a paz é colorida. A paz que a gente quer não é silenciosa, ela é barulhenta. A paz que a gente quer, ela não chega já cheia de consensos, ela pressupõe, ao contrário, o debate, o dissenso, assim como é a natureza humana. A paz que a gente quer não é ordem, é movimento, é complexidade. Portanto, para a gente lidar com a violência dos silêncios, a gente, então, se empresta e recorre ao rapa, ao genial Marcelo Yuki, no sentido de afirmar que paz sem voz não é paz, é medo. Pronto. Eu não sei se eu consegui cumprir minha meia hora por conta do incidente. Deixa eu parar de partilhar e vamos para o debate. Agradeço, pessoal. Nossa, muito bom. Quanto tempo deu? Deu. Mas eu não contei por conta daquele intervalo que teve. Peço desculpas. Mas não eu acho importa. que tão. A gente bebe essas informações, né? Eu acho que não são informações apenas, são vivências, né? Muito mais do que informação. É sentir, pulsar. Quando você fala, parece que pulsa aquelas pessoas, a gente sente aquilo existir realmente. E quem já fez círculos sabe como é mágico, né? Como isso causa alguma coisa ali com aquelas pessoas e com o respeito que tem que realmente existir. Queria ver se tem alguém aqui com alguma pergunta. Por enquanto ainda não surgiu, mas Raquel e eu já tínhamos antes, assim, cheias de perguntas, cheias de coisas, então vamos esperar. Sim, temos uma. Tem, agora sim. Vamos dar prioridade para as pessoas. Vai lá, Raquel. Quais são os desencontros da mediação comunitária com a justiça restaurativa? Da Cristina Lobato está perguntando. Então, eu acho tão difícil definir, sabe? Eu gosto de chamar tudo que eu leio, estudo sobre justiça restaurativa, eu gosto de colocar num grande guarda-chuva chamado práticas restaurativas, né? Porque a justiça restaurativa, quando a gente usa essa expressão, muitas vezes ela se confunde com o que é feito dentro do contexto do judiciário. Embora eu já levei bronca da minha mestra, a Célia Passos, dizendo, Gláucia, justiça é um valor. Não quer dizer que tudo que é justiça necessariamente esteja ligado ao judiciário. Eu acho que ela tem razão. Mas eu acho que há muita, não é nem confusão, não. Confusão parece que existe uma verdade e a gente confunde e não sabe qual é a verdade. O que eu acho é que há uma pluralidade saudável, imensa, sobre os conceitos de justiça restaurativa e de práticas restaurativas. Então, o que eu gosto de dizer, qual é o ponto que toca, que é essa pergunta, né? Eu acho que a mediação comunitária adota práticas restaurativas. Quais? Os círculos. Aí, se isso é um círculo conferência familiar ou de construção de paz, se você vai na Kay Pranes, no Zer, em tantos outros autores, eu lembro, minha irmã estava aqui essa semana comigo e ela está começando a estudar restaurativa, ela é psicóloga, e ela dizia, Gláucia, mas eu estou muito perdida com esses conceitos. Eu falei, não se preocupe, eu acho que é importante que quando qualquer programa, projeto ou profissional adota uma determinada metodologia, é importante ela dizer qual é essa metodologia, por que ela está usando isso e as características que ela tem. Vou dar um exemplo, mediação comunitária. Eu sei que existem outros formatos de mediação comunitária, e é bom que seja assim. A justiça comunitária que nós desenvolvemos há 21 anos não se pretende, 21, não se pretende a única, verdadeira.
Para nós, é muito importante que os mediadores comunitários sejam da comunidade. Há outras experiências que isso não é tão importante assim, que nós respeitamos. Mas quando eu apresento por que eu acho que é importante que seja feita pela própria comunidade, é porque eu trago princípios que eu acho que são coerentes com o que eu falo. Então, eu digo mesmo da restaurativa. Eu acho que os círculos, os 3 exemplos que eu trouxe, do lixo, das mulheres e das escolas, todos eles são círculos restaurativos. Só que eu acho, e aí vem um estudo que eu estou fazendo, que tem sinais de uma justiça prospectiva, não só restaurativa. Ou seja, muitas vezes, a depender da experiência que eu analiso no Brasil, eu percebo, às vezes, alguns modelos muito aprisionados a resolver o que aconteceu. Tanto que, muitas vezes, em manuais, você vê a primeira pergunta que se faz é o que aconteceu nesses círculos restaurativos quando há uma violência pontual interpessoal. Quando, na mediação comunitária, como eu disse, a gente tem a oportunidade de deixar um pouquinho a violência, se houve, interpessoal de lado, como foi no caso do lixo, e ao invés de perguntar o que aconteceu e a partir dali restaurando as relações, a gente pergunta quem são vocês e que futuro vocês desejam. Entende? Ela é prospectiva, ela pensa no futuro, ela pensa numa transformação social, inclusive de violências estruturais. E aí é um pouco o embrião da justiça transformativa, que é uma justiça que surge para dizer a restaurativa precisa incorporar essa dimensão de transformação social, de transformação do futuro, de transformação das relações que são violentas estruturalmente. Eu não sei se eu respondi ou confundi mais, mas é que eu acho que está tudo ainda muito em aberto, eu não tenho um manual para dizer, olha, quando a gente faz isso, a gente está fazendo restaurativa, quando a gente faz assado, a gente não está fazendo. É impossível, eu acho que há uma interpenetração de metodologias, de recursos, que são todos muito interessantes. Então, eu fico com dificuldade de delimitar onde vai uma coisa ou outra, mas eu acho que tudo que eu trouxe aqui tem tudo a ver com a justiça restaurativa. É que aqui no nosso tribunal, a gente tem a justiça restaurativa institucionalizada, dentro de varas, né? Varas específicas que adotam a justiça restaurativa. E como a gente sempre trabalhou com... Até a gente é anterior à justiça restaurativa, a gente começou aqui antes, né? Uns 4 anos antes. Tudo que a gente faz é sempre... Eu estou falando institucionalmente, é sempre o que ainda não foi judicializado. E a justiça restaurativa aqui de Brasília atua com o que já foi judicializado. Então, essa seria uma primeira diferença. Mas ela é só institucional, porque eu não acredito que a justiça restaurativa se limite a só o que foi judicializado. Há programas lindos em São Paulo, no Rio Grande do Sul, que atuam em comunidades, talvez muito mais parecidos com a mediação comunitária que a gente faz, do que com a justiça restaurativa que está aqui. Entende por que eu tenho dificuldade de responder isso de uma maneira assim muito metodológica, assim? É isso. Eu Deixa acho eu que foi... desculpe, é só não, perguntar para a Lígia, pode falar. Para a Gláucia e para a Lígia, se é possível a gente avançar em mais 10 minutinhos para tentar responder pelo menos algumas perguntas a mais. Gláucia, é possível para você? Sou totalmente Lígia? disponível. Sim, tudo bem, não tem problema não. Ok. Então, vai lá, Raquel. A Rita até colocou no chat dizendo que se sentiu contemplada, então a gente vai para a pergunta da Marina Moreira, como funciona a seleção e formação desses mediadores de dentro das comunidades. E aí eu aproveito para também fazer a pergunta da Lúcia, desculpa, da Marina Morim, que foi anterior, que passou aqui. Maravilhoso ver a cultura indígena na justiça e principalmente comunitária. Como podemos fazer isso de uma forma que não venha do judiciário? Digo, partindo da comunidade. As duas juntas eu acho que se relacionam, então... E teria até uma terceira também, se me permite, que eu acho que está relacionada também,
que é como vencer as resistências iniciais e entrar em zonas dominadas, ou se você quiser deixar para uma segunda. Mas vamos lá. A seleção é feita da seguinte forma. Nós temos contatos com as redes sociais das regiões administrativas que a gente atua. O que são essas redes sociais? São redes formadas por instituições estatais e não estatais. Então, tem CRAS, tem CREAS, tem grupo de jovens, de artistas, enfim, bordadeiras, tem tudo que uma comunidade produz, né? Os talentos todos que uma comunidade produz, mas também a presença estatal. E há sempre uma rede que se articula uma vez por mês. Isso até foi muita colaboração da Justiça Comunitária, porque quando a gente iniciou há 21 anos atrás, essas redes não existiam, e a gente pode dizer que a gente colaborou muito para a formação dessas redes, né, que se reúnem literalmente em rodas e para discutir cada um que está fazendo, o que um pode, o que o talento de uma iniciativa pode atender à necessidade de outra, etc. Então, nessas redes a gente tem muita informação de pessoas com talento para serem mediadores comunitários, né? Sem prejuízo de que a gente faz uma ampla divulgação também, rádios locais, rádios comunitárias, passa carro de som, faz o boca a boca, e a gente busca selecionar mediadores comunitários que são pessoas que já têm uma prática social, né? Porque se você pega, vamos supor, uma liderança comunitária clássica, aquela assim, que a gente chama de liderança despachante, que é assim, você está com um problema, daqui que eu resolvo para você, e põe debaixo do braço e devolve, pronto. Isso não é bom, né? Porque não desenvolve a autonomia das pessoas, né? A pessoa tem que aprender onde é que faz, ou como fazer junto e tal. Então, assim, eu não acho que seja impossível selecionar essas lideranças mais clássicas, mas é mais difícil trabalhar assim com alguém que já está tão viciado numa forma verticalizada de fazer pelo outro, né? Fazer com o outro é uma nova proposta cultural de transformação política, e a gente busca exatamente com dinâmicas de grupo e tudo mais fazer essa seleção. Nós fazemos uma seleção e, embora seja um programa do tribunal, ali não tem nada de tribunal, porque as pessoas são, que eu acho que é a segunda pergunta, né? Como é que a comunidade pode ela própria conduzir? Por exemplo, as demandas são trazidas pelos próprios mediadores comunitários, portanto, é a comunidade que diz o que ela está precisando. Segundo, os temas de educação para os direitos, quem traz são as pessoas da comunidade. Se a gente vai discutir redução da maioridade penal, é porque a comunidade está querendo, mas o que a gente vai fazer? A gente vai trazer de uma forma crítica, de uma forma multidisciplinar, de uma forma que faça contraponto com o que os programas populistas que eu citei há pouco trazem essa questão, né, que é um desserviço para a democracia. Então, assim, a gestão do programa, que na verdade é uma escola, é feita pela própria comunidade por meio dos seus mediadores comunitários. A equipe da escola está a serviço do desejo, vamos dizer assim, das demandas, das preocupações dos mediadores comunitários. É essa maneira que a gente entende que a gente dá autonomia para a comunidade. Os mediadores comunitários estudam na nossa escola por 3 anos, então nós não somos uma prestação de serviço público à comunidade, nós somos uma escola que agrega valor a ativistas comunitários que já têm a sua atuação comunitária, agrega valor no sentido de trazer novos mecanismos, novos recursos, para que depois desses 3 anos eles vão ser mediador comunitário na vida, né? E muitos deles continuam conosco, tem gente que está conosco há 21 anos. Acho que é isso. Então, seleção, como fazer a comunidade participar mais é essa, eu acho. E aí a importância de ser pela própria comunidade,
porque é a voz dos mediadores comunitários que dá legitimidade a essa escola, no sentido de ser uma escola para que a comunidade tenha voz. É o mediador comunitário que dá essa legitimidade, por isso é importante que não seja um mediador que venha de fora. E essa outra questão mais complicada, quer dizer, como é que você entra em local difícil assim, né? Eu acho que a gente tem que, sopa quente, a gente vai pelas bordas. Eu gosto muito da estratégia dos círculos. Por quê? Porque ela prescinde conflitos. E você pode reunir pessoas na comunidade que não precisam necessariamente pertencer às clássicas organizações de associação de moradores que a gente sabe que já tem um vínculo ou com o tráfico ali, ou com a milícia acolá, vamos falar o português claro aqui, né? Porque a realidade daqui é diferente do Rio, mas nós também temos esses problemas, né? E a gente pode fazer, por exemplo, uma roda de mulheres que passe por fora dessa, que não fique, não fique prisioneiro, que não caia na armadilha, né? Para ter uma iniciativa na comunidade, já ter que aderir a essa ou aquela associação, você pode criar por fora outras lógicas, sabe, que rompam essas lógicas e essas dicotomias, que essas formas de poder populares, são poder populares, mas, claro, muito negativos, né, muito opressores. Você pode romper com outras lógicas, criando um grupo de bordadeiras, grupo de crianças para discutir, enfim, não sei se deu para entender, assim, eu acho que, sim, as comunidades têm as suas próprias lógicas, elas são opressoras, e como fazer para entrar numa comunidade assim? Criando grupos que vão discutir questões que esses grupos, num primeiro momento, não vão estar interessados. Criando círculos de conversa. Eu acho que essa é uma boa estratégia para você criar coesão, para criar reflexão, onde é que está o poder, onde é que está a violência, né? Eu acho que eu faria assim. A gente faz assim aqui. O comentário da Cristina Lobato, eu estou muito emocionada ouvindo você e me lembrando de como foi participar do núcleo da Cidade de Deus, do Programa de Justiça Comunitária no Rio de Janeiro. Então, não podia deixar... Querida, que bom! Eu tenho muito orgulho dessa nossa experiência, viu? Para mim foi impressionante. Eu conversei com a Vânia e a Raquel de como para mim foi muito importante ter passado 3 meses no Rio de Janeiro sem conhecer essa realidade e agindo como um mediador comunitário tem que agir, sabe? Sem levar nada pronto, perguntando quem são vocês, o que vocês querem em relação à justiça. No fundo, foi essa a pergunta que a gente fez. Na Cidade de Deus, no Borel, na Providência e no Alemão. E aí que acabou dessas 4 experiências redundando na criação do núcleo de mediação comunitária da Casa de Direitos, não é? O nome? Da Cidade de Deus. Está na minha memória afetiva, nos meus arquivos, eu vou ter isso para sempre. Muito obrigada por me lembrar disso, querida. Época do nascimento da sua filha, né? Meu filho. Seu filho. Ele nasceu e aí a gente foi para lá. Ele era bebezinho. E aí a gente foi para lá. Foi. Glaucia, eu acho que a gente podia ficar aqui 3 anos ou até mais, só uma pergunta leva a outra e leva a outra, enfim. Mas que bom que a gente vai ter a oportunidade de estar mais com você a partir de janeiro, né? Aqui no Rio de Janeiro. Então, com certeza. Então, eu acho que a gente vai poder trocar muito, mas antes disso, Raquel, você que estava aí na condução disso, talvez essa última para a gente encerrar é do Silvério, e nós sabemos Silvério, que mediador comunitário do alemão, né? Então é super importante. A importância dos centros de mediação comunitária estarem dentro das comunidades, creio ser muito importante, porque além das práticas de mediação comunitária e justiça comunitária, ele deve funcionar também como centro de cidadania,
com o acolhimento necessário, impulsionando as redes que devem ser usadas, né? Você concorda? Silvério, estamos junto, mano. Não dá para fazer mediação comunitária sem estar articulado em rede, né? É isso. Eu acho que uma comunidade é uma rede. A gente só precisa impulsionar essas conexões, né, entre os seus nódulos, entre as suas, enfim, as suas pontas de contato. Sim, a gente não trabalha só mediação de conflito, como eu falei, a gente trabalha a transformação. E para isso é importante que o Centro de Cidadania proporcione acesso à justiça. Nem todo conflito é mediável. A gente ainda vive num país que tem trabalho escravo, né, que tem relações tão perversas, que a gente precisa de acesso à justiça formal, sim, e a gente faz isso com a Defensoria Pública, né? E a Defensoria Pública a gente consegue acessar por um centro de cidadania, a gente precisa de educação para os direitos. Silvério, eu quero estar contigo aí quando eu for ao Rio, tá? Para conhecer teu trabalho. Tô muito de acordo. Muito obrigada. Glaucia, então, suas considerações finais, quer dizer, só para a gente poder fazer um arredondamento aqui, mas pode ser quadrado também, né? Pela diversidade. Quadrado, retângulo, enfim. Vânia, agora você me pegou. Eu queria dizer isso, eu queria dizer que a gente está vivendo um momento de muita turbulência. Pronto, o Silvério falou que a gente esteve junto lá na Emerge. Agora eu lembrei, tem até foto contigo. Eu estou lembrada agora, Silvério. Lá na Emerge, a gente foi falar de mediação comunitária ele lá. é um mediador que atua em um dos centros de mediação da arquidiocese. Eu sei, eu me lembro muito dele, agora eu me lembrei totalmente. E foi lá, inclusive, que eu conheci Célia Passos, que dali virou, ela chegou no finalzinho e depois virou a nossa professora de processo circular. Mas o que eu quero dizer é isso, o que eu já falei um pouco, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil, de muita tensão, que vai exigir de nós muito compromisso de construção de paz. Mas é importante a gente ter a clareza, a certeza de que essa paz tem que ser uma paz falada, uma paz de muitas expressões, de muitos questionamentos, né? De muita dúvida, mas muito entusiasmo pelo que vai surgir disso. A paz de pomba, a paz branca do cemitério, essa do silêncio não me interessa. Eu acho que essa não vai nos ajudar nesse momento que a gente está vivendo. É essa colorida mesmo, sabe? Barulhenta e cheia de pluralidade, de entusiasmo é que vai nos impulsionar e tirar a gente desse buraco. Glaucia, muito obrigada. É uma honra mesmo ter você aqui com a gente e a gente aí fica na expectativa desse ano vindouro aí para a melhoria de tudo e com a sua presença também aqui trazendo essa vivência, essa experiência aqui para o Rio de Janeiro. Muito obrigada a todos os participantes, obrigada pelas perguntas, pela participação. Eu sei, tem a Patrícia aqui, que é sempre um prazer ouvir a Glaucia sobre a experiência de Brasília. Parabéns pelo evento, parabéns a toda a equipe, show. Enfim, eu não sei se a Patrícia é a Patrícia Palhano, do Ceará, né? Mas tem a Rita aqui que Sim, colocou... é ela respondeu, Vânia. Sério, né? Patrícia? Que delícia! Quanto tempo nossa que eu não falo! Do Ceará. Eu conheço gente, muito, querida. Eu Dá queria vontade muito fazer um confronto das diferenças entre um projeto e outro, porque os dois são maravilhosos e com as suas especificidades, né? É um prazer uma articulação, ouvir você, né? ter a Patrícia aqui, é tudo maravilhoso. Que seja o primeiro encontro de muitos, Glaucia. Eu não tenho todos também. os nomes aqui, mas acho que é Silvia, porque está pontilhado, teve a Lígia também, enfim.
A todos, muito obrigada. E, Gláucia, você sabe, né, que a gente ama, então está tudo certo. Também amo vocês, me sinto sempre muito acolhida e pertencendo a essa Que bom, com escola que eu certeza. gosto tanto. Muito obrigada. Obrigada. Então, Beijo. finalizamos agora esse nosso encontro e que venham os próximos. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite. Beijo, gente. Boa Beijo. noite.